Graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui mais uma vez para trazermos a lição de número 11 da nossa lição de adulto. O nosso tema é Lucas, Atos, o modelo pentecostal para os dias de hoje. Nós vamos estudar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida da igreja, sendo que Lucas é quem escreveu os dois, escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos, né? Para quem não sabia, Lucas é considerado o seu Evangelho como o Evangelho do Espírito Santo, porque ele fala muito do Espírito Santo e da oração. Não é que os outros evangelhos sinóticos não falem, nem o de João, mas Lucas aqui ele dá mais ênfase no seu evangelho sobre a oração e principalmente sobre o Espírito Santo na vida dos homens e mulheres de Deus, muito importante. E também Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele também traz, né, durante todo esse livro, a pessoa do Espírito Santo como principal. Aliás, muitos estudiosos da Bíblia, eles consideram o nome mais correto seria, em vez de ser Atos dos Apóstolos, serem atos do Espírito Santo, devido à atuação permanente do Espírito ali, cumprindo a promessa de Jesus. Então, vamos ter uma lição muito importante, vai ser tremenda essa lição, e o nosso texto áureo está em Atos 2,4, que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqueles foram revestidos de poder. E aqui começa toda a trajetória da igreja primitiva até os dias de hoje, né? Quando nós estamos dependentes desse poder na nossa vida para podermos fazer a obra de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, a verdade prática, que é a nossa síntese da lição, diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã, elas são padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal, entendeu? Então, o padrão nosso é esse. Nós aceitamos essa presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Lucas, capítulo 1, verso 21 e 22, e Atos, capítulo 2, e versículo de 1 a 4. Então, nessa lição, a gente tem esse propósito de destacar que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus em Lucas e da igreja em Atos, com a finalidade de quê? Qual é a função do Espírito Santo? É capacitar. Então, nesses dois livros, a gente entende como nós dependemos do Espírito Santo e também entendemos que sem ele nós não teríamos capacidade nem força para fazer nada. Então, a presença do Espírito Santo atuando na nossa vida é a causa principal de nós podermos levar Jesus às pessoas, levar o Evangelho. Então, nós vamos agora só lhe fazer um pedido, você que está me dando a honra da tua presença, para você se inscrever em nosso canal. Você se inscrevendo, você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. E também aí do lado direito desse vídeo tem a palavra inscrever, é só tu dar um toquinho aí e você está inscrito aí para nos ajudar, ok? Dê o seu like também se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, seus grupos, e deixa seu comentário da onde você é, nos ajuda aí, isso aí tudo anima a gente a continuar divulgando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e não se esqueça também de dar um toquinho no sininho aí para você receber notificações de novos vídeos que nós colocamos. Nesse trimestre nós estamos apresentando aí os livros da nossa autoria. Nós temos aqui o Cristão, a Igreja e o Mundo. É um livro muito importante. Você pode dar até de presente para um novo convertido, até um não crente pode ler esse livro aqui. O Cristão, a Igreja e o Mundo. E também esse aqui ajuda muito a crescer na fé. O Subindo os Degraus da Fé. É um livro muito bom. Com certeza vai edificar a tua fé. Você vai entender os fundamentos da fé que tão necessários na nossa vida. E também aqueles que querem ter uma melhor comunhão com o Espírito Santo, esse livro vai ajudar muito.
penetrando nas profundezas do Espírito. Vai ser bênção na tua vida. E também batalha espiritual. Todo crente enfrenta a batalha espiritual. E esse livro também vai te ajudar muito a você enfrentar as batalhas espirituais do dia a dia. Os santos em guerra. Aceitamos Jesus, já temos um inimigo à espreita nos esperando. Tá? Então, como adquirir esse livro? Eu vou deixar aí o zap meu aí na descrição do vídeo. Aí você pode se comunicar comigo pelo zap. Você pode pagar o livro pelo Pix ou também pela minha conta. Aí você escolhe, você se interessando pelo livro, é só você ligar para mim e a gente decide como vai ficar. E com certeza esse livro vai chegar pelo correio nas suas mãos aí, na sua casa, em nome de Jesus, ok? Então nós vamos para a lição. Então na introdução, Lucas e Atos são 2 volumes de autoria de Lucas. Lucas é o chamado de o médico amado. Lucas era médico. Está lá em Colossenses capítulo 4, verso 14. Paulo chama ele de médico amado. Então Paulo, além de ser um homem com o dom de cura e Deus fazia maravilhas através das mãos de Paulo, conforme está em Atos 19 e 20, mas ele também tinha o privilégio de andar com um médico. Ele considerou Lucas um médico amado. Então os relatos escritos aqui têm 2 premissas, né? Primeira, são históricas, que conta a história de Jesus, né? Conta a história da igreja primitiva, mas também tem um lado teológico que mostra a ação permanente do Espírito Santo através de Jesus e através da igreja primitiva. 2 volumes importantes que Lucas escreveu, foi usado por Deus. Então, número 1 aqui, é o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho de Lucas registra o fato acerca da vida e obra de Cristo. Então, o evangelista aqui, ele enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Jesus já foi concebido pelo Espírito Santo, né? O anjo falou para Maria, o que vai nascer de você já é obra sobrenatural, descerá sobre ti o Espírito Santo. Que maravilha, né? Então, antes do nascimento de Jesus, o Espírito Santo já estava agindo. Maravilha, né? Então, a gente observa que a ação do Espírito Santo foi importante na vida de Jesus. Você imagina na nossa, né? Também, João Batista, que foi o precursor de Jesus, João Batista foi aquele que veio preparando o caminho para Jesus, ele veio despertando o povo. Quando Jesus apareceu no seu ministério terreno com quase 30 anos, segundo o próprio Evangelho de Lucas, já tinha milhares de pessoas que já tinham sido sabatinadas por João Batista, né? Graças a Deus. Bem, a se perceber da vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel, a gente percebe a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida de João Batista, também na vida de Isabel e Zacarias, porque Isabel era estéril, então foi preciso haver ali um milagre na vida deles, e eles foram cheios do Espírito Santo, né? Na concepção virginal, que nem nós já falamos de Maria, na vida de Simeão, né? Então, em todos esses aspectos aqui, a gente vê, como não aconteceu nos outros evangelhos, a gente vê no Evangelho de Lucas essa ênfase à ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Isso porque que o Espírito Santo levou Lucas a agir dessa maneira? Para nós vermos que os homens que foram tremendamente usados por Deus foram porque também foram cheios do Espírito Santo. Entendeu? Isso aí que Deus quer deixar claro para a gente, ok? E além disso tudo, além do Evangelho ressaltar que a forma como Jesus foi usado através do Espírito Santo, também mostra que Jesus batiza com o Espírito Santo, né? Como o Messias, ele precisava do Espírito Santo, mas nós não podemos se esquecer da natureza divina de Jesus. Ele era o Messias, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo assumiu a forma humana. E na sua forma humana, lógico, ele precisava do poder do Espírito Santo, como nós precisamos hoje. Número 2 aqui, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Bem,
Isso aqui é muito importante. Jesus, chegou o tempo de Jesus se batizar, ele veio a João Batista, e João Batista ficou assim meio balançado, se batizava ele. Então ele falou, convém que se cumpra toda a justiça. Porque João Batista falou, sou eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus falou, deixas por enquanto cumprir toda a justiça. Então João Batista batizou Jesus nas águas. E quando foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, né, e ouviu aquela voz, esse é meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Né? Então aquela voz ali foi bom para corroborar a fé da pessoa de João Batista, embora Deus já tinha revelado ele a isso, entendeu? Então tudo isso é importante. Também esse propósito era esse. Jesus foi revestido de poder. Mas Jesus precisava, ele foi o exemplo para nós. Ele, ao se humanizar, ele aceitou a submissão ao Pai. Ao se humanizar, ele aceitou ser dirigido pelo Espírito Santo. Entendeu? Ele não deixou de ser divino, mas como Messias, ele tinha que depender do Espírito Santo igual nós dependemos. Entendeu? Então, número 3 aqui. O Espírito Santo e a tentação de Jesus. Então, após o batismo nas águas, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Parece estranho isso, não parece? Alguém ser levado a um lugar de tentação pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. Então, muitas vezes, acontece com a gente também. Nós somos testados. Você, às vezes, pode ser levado a um lugar de tentação. Às vezes você está trabalhando num emprego que é uma prova, você está doido para sair, mas Deus colocou você ali para ser uma luz. Às vezes, em qualquer lugar, setor da nossa vida, às vezes a gente está num lugar que a gente está sendo provado, foi levado por Deus ali para ser tentado e provado. Mas a Bíblia também diz o quê? Que não há tentação além das nossas forças. Deus é fiel e não deixará que você seja provado além do que você possa suportar, porque juntamente com a tentação, ele dá o escape. Entendeu? Então, é essa obra. Então, Jesus, ele não foi de moto próprio para o deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo. E ele passou lá 40 dias e 40 noites em comunhão com o Pai, mas cheio do Espírito Santo, mas sendo tentado pelo diabo. Mas ele venceu a tentação. Então, Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Foi dessa forma, Jesus podia expulsar o diabo. Pelo poder que ele tem, ele podia expulsar o diabo e não ter assunto. Mas não, Jesus ele venceu o diabo da mesma forma que nós podemos vencer, no poder do Espírito Santo e com a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo ele já estava, que na hora do batismo nas águas, ele foi revestido. Né? Agora, ele precisava usar a palavra. Jesus não brigou com o diabo, não discutiu, não ficou jogando conversa fora. Ele sempre dizia, está escrito. Qualquer crente, ele vence o diabo quando ele se baseia na palavra. Se a gente se firmar na palavra na hora da tentação, em vez de fazer a vontade do diabo e fazer o que está escrito na palavra, né? Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Está escrito, nem só de pão vive o homem. Então Jesus simplesmente procurou obedecer não a tentação do diabo, ele procurou obedecer o que estava escrito. E é assim que a gente vence. Na hora da tentação, peraí, eu estou sendo tentado para fazer isso, mas a Bíblia diz isso, então eu não vou fazer isso, vou fazer o que a Bíblia diz. Foi assim que Jesus deu o exemplo para nós, vencendo o diabo, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra. Bem, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação, né? Claro, ele ali no deserto, Jesus voltou para Galiléia. O mesmo Espírito que levou, depois dele vencer, trouxe de volta. Entendeu? Ele não largou. Após ministrar em alguns lugares, ele dirigiu para Nazaré. Entendeu? É interessante isso aqui, ó. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, ele leu a passagem de Isaías 61, verso 1 e 2. Ele leu em Lucas 4,18. A passagem, vou repetir, que está em Isaías 61, 1 e 2.
ele leu que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele mesmo falou, hoje se cumpriu essa escritura. Estava presente ali a pessoa divina a quem Isaías se referiu lá em 61, verso 1 e 2. Hoje se cumpriu essa escritura. Então aqui o Senhor declara que a unção do Espírito Santo é que qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar, restaurar o pecador. Porque a finalidade do Espírito Santo é levar a gente cristão a libertar as pessoas. E na nossa força, querido, não tem como. Você pensa bem, se Jesus foi necessário ser revestido de poder, ou seja, Jesus começou normal, deixou o céu, nasceu como um ser humano, sem pecado, nunca pecou, foi batizado nas águas, foi revestido de poder, o Espírito Santo desceu sobre ele, passou pela tentação, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, voltou, aí ele fala, hoje se cumpriu essa escritura. Ele veio para restaurar. Então a nossa função é essa também, restaurar as pessoas, trazer de volta. Mas se não estivermos revestidos de poder, pouco a gente vai fazer. Quanto mais do Espírito você tiver, mais você vai fazer na obra de Deus aqui na terra. Quanto menos do Espírito Santo você tiver na sua vida, menos você vai fazer aqui na terra. Isso aí não tem dúvida, entendeu? Então vamos para a parte 2 aqui. Atos 2 Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Nós vemos aqui o Espírito Santo de uma forma sintética, né? Lógico que o escopo da lição, como resumo principalmente, não dá para isso, mas nós vimos como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus. E agora, de uma forma resumida, nós vamos ver também o Espírito Santo agindo na vida da igreja. O Espírito Santo em Atos. Bem, ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a serem revestidos de poder do alto. Lucas anota isso. Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejam o quê? Revestido de poder. Eles necessitavam, era a vontade de Deus que os apóstolos fossem levar o Evangelho a toda criatura, que eles fossem ensinar a todas as nações. Mas eles não poderiam fazer isso na sua própria força. Não, eles precisavam de algo mais. Embora eles já fossem novas criaturas, já tivessem nascido de novo, eles ainda precisavam de algo a mais. Eles precisavam do revestimento de poder. É isso, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E também aquilo ali era uma promessa do Pai. Deus tinha usado o profeta Joel, né, anos antes, lá no Velho Testamento, e essa profecia se cumpriu ali no dia de Pentecostes. Então, o autor aqui ratifica que o derramamento do Espírito era o quê? Capacitação necessária para a evangelização dos povos. Não tem como fazer uma evangelização de acordo com a palavra de Deus sem estarmos revestidos de poder. Muitas vezes a gente pode até, sem o Espírito Santo, fazer um bom trabalho social, mas evangelização, levar a mensagem que opera o novo nascimento na vida das pessoas, fazendo com que o ouvinte se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, tem que estar revestido de poder. Ok? Então, a Bíblia relata que estava lá aguardando em oração 120, aproximadamente 120 pessoas estavam ali aguardando aquela descida do Espírito Santo. Com certeza, os apóstolos eles não tinham assim muita noção do que seria esse revestimento, como aconteceria. Jesus também não revelou, mas seria até pior, né? Então eles não sabiam como ia acontecer, estavam com o cenáculo trancado, com medo dos judeus, mas depois que eles foram revestidos de poder, a mudança foi radical. Eles abriram as portas e saíram para o meio do povo para pregar o Evangelho, e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Então o que você vê ali, ou nós vemos? Que a obra de Jesus teve continuação, mas agora através dos apóstolos, da igreja primitiva e até hoje, né, a igreja está dando continuação àquilo que Jesus começou. Primeiro o revestimento de poder e depois começa a agir. Lembre do que nós já lemos, né?
o Espírito do Senhor está sobre mim, por mim ungiu para evangelizar os pobres, para fazer maravilha, milagre, libertação. Então a igreja continuou fazendo aquilo que Jesus fez. Inclusive até Jesus falou, né? A igreja ia fazer obras maiores do que ele fez. Pode ser até em quantidade, né? Porque o ministério de Jesus foi curto, foi 3 anos e meio mais ou menos. Número 2 aqui, a promessa cumprida no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Cristo ratificou que a profecia de Joel era a promessa do Pai. Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito a toda a carne. E essa profecia se cumpriu no dia de Pentecoste, e Jesus falou que aquele revestimento seria o quê? Uma promessa do Pai. O que Deus promete, querido, pode ter certeza que vai cumprir. O grande problema das promessas de Deus não é a de cumprir, é o tempo de cumprir. Que o ser humano ele é apressado, ele não é onisciente, ele não sabe nada do dia de amanhã, no dia de amanhã não nos pertence, então a gente fica nervoso, né? A gente fica ansioso quando nós temos uma promessa de Deus para se cumprir na nossa vida. E os apóstolos viram ali com seus próprios olhos a promessa do Pai se cumprir na vida deles. Foi bênção pura. O tempo chega, né? Isso aí que é importante. Então os apóstolos, como prova de que foram cheios do Espírito Santo, porque no Novo Testamento você foi cheio do Espírito Santo, você fala em línguas. Então o cumprimento se deu no dia de Pentecoste. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como um vento, olha só, um som como um vento e como fogo, e língua de fogo, isso aí não existe mais. Deus pode até, se quiser, faz, porque Deus não é limitado, Deus não é preso na nossa caixinha de segredo. Às vezes o crente, ele coloca Deus numa caixinha e acha que Deus vai ficar preso ali e tudo só vai funcionar do jeito que ele pensa. Qualquer coisa além do que ele pensa não é de Deus. Não é assim, Deus não é preso a nós. Ele pode, se ele quiser, né, não é necessário mais, mas se ele quiser, ele pode fazer descer fogo do céu, língua repartida, ele pode, se ele quiser, ele pode fazer isso, batizar com o Espírito Santo e uma pessoa ver uma visão dessa natureza. Deus pode fazer isso. Mas hoje não tem mais necessidade, mas é critério dele, né? Então, mas hoje esses sinais não existem mais. Línguas como que de fogo, som de um vento impetuoso, não. Mas a língua estranha permanece, entendeu? A pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, ele vai falar em mistério, vai falar em línguas. Isso aí não tem jeito, tá? E isso aí é importante. Então, desses fenômenos, somente o falar em língua se repetirá nos demais registros de Atos. Então, por isso aqui, o próprio livro de Atos mostra, né, que o único sinal que se repetiu como batismo com o Espírito Santo foi o falar em línguas. Então, a partir do Pentecoste, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, mas de uma forma diferente, no poder do Espírito Santo. Você lê o livro de Atos, vocês vão ver, né, o ataque que eles fizeram no reino de Satanás, né? Então muitas maravilhas, sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Eles faziam muitos milagres. A expansão da igreja primitiva, número 3 aqui. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Então, já no primeiro sermão já foi um desastre no reino de Satanás. Quase 3.000 almas aceitou a Jesus. Eles mesmos procuraram a Jesus. A Bíblia sempre fala quase 120, quase 3.000, é porque a Bíblia, se ela não vai dar a coisa certa, ela bota logo antes, quase, para não dizer que é 3.000 e não é 3.000. Então, para dizer que é 120 não é. Então ela bota quase, tinha quase 120 esperando o batismo e tinha quase 3.000 que aceitou Jesus, certo? Então ali já foi um rombo no reino do diabo, quando 3.000 pessoas quase se entregaram a Jesus. Depois os milagres, as pregações cheias do poder, chegou a 5.000. Então veja que a coisa mudou demais, né? Veja a diferença de antes do batismo com o Espírito Santo para depois do batismo com o Espírito Santo.
Então, o batismo com o Espírito Santo, para mim, ele tem que ser algo que mude a pessoa. Se eu já fui batizado com o Espírito Santo, então tem que rever, às vezes, certos tipos de batismo que tem por aí. Porque o revestimento de poder tem que trazer algo novo na vida da pessoa. Então, após a cura do coxo na porta do templo, 5.000 se renderam. Os milagres eram tremendos, né? Deixavam as pessoas de boca aberta, ok? E também outro, Filipe, ele, por causa da perseguição de Saulo, ele, juntamente com os outros, foram parar lá em Samaria, né? Então, o Espírito lá, Filipe, que era um diácono, ele pregou na virtude do Espírito Santo e vidas foram salvas. Entendeu? Porque cheio do Espírito Santo. E Cornélio também, na sua casa, receberam, pelo mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na sua vida. Então, Paulo também, cheio do Espírito Santo, ele alvoroçou o mundo, né? Chegaram ao ponto de chamar esse homem uma peste. Entendeu? Aonde ele chega, milhares de pessoas aceitam Jesus, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, são curadas, são libertas, igrejas são fundadas, obreiros são levantados. Então, ele, cheio do Espírito Santo, ele, através da pregação da palavra, e a pregação dele era simples. Eu nada propus saber, disse ele, sobre a vós a não ser Cristo e esse crucificado. O interesse de Paulo era uma mensagem simples. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu. E hoje nós pregamos essa mensagem. Entendeu? Até o rei falou, né? Ouvindo ele lá, que não tinha, Paulo estava falando a respeito de um tal defunto que estava vivo e tal. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo, ele dava dinamismo à pregação nossa. Quem que vai acreditar que alguém que morreu hoje é salvador do mundo? Acredita porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós somos pregadores, revestidos de poder. O Espírito Santo vai confirmar aquilo que a gente prega e vai falar no coração daquele que ouve. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. 3, vamos para a parte final. O modelo pentecostal para a igreja nos nossos dias. Primeiro, o revestimento de poder do alto. Modelo para nós. Pedro ensina que essa promessa, muitos dizem, os sensacionistas já acham que acabou. Não tem mais esse negócio do revestimento de poder através do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua. Mas o apóstolo Pedro, ele pregou dizendo que essa promessa, ela diz respeito a nós até os dias de hoje. E todos quanto o Pai chamar. Entendeu? O revestimento de poder não foi restrito ao dia de Pentecostes. Não foi restrito à igreja primitiva. Não tem isso na Bíblia. De jeito nenhum. Entendeu? Então, a experiência do batismo com o Espírito Santo pode ser após a regeneração, né? Ou junto, como foi na casa de Cornélio. Eles foram regenerados com a pregação de Paulo, a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 1 e 3, que nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. Então, eles na casa de Cornélio, ouvindo a pregação da palavra de Deus, o que eles fizeram? O que aconteceu? Eles foram salvos, porque foram regenerados pela pregação e também batizados com o Espírito Santo. Então pode acontecer, você ser regenerado ali naquele momento, e após aquela regeneração, que é o novo nascimento, então após o novo nascimento você pode ser batizado com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Regeneração, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O velho homem está crucificado e ali surge um novo homem, uma nova criatura para servir a Deus. Então, no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Não existe essa de que eu aceitei Jesus, estou batizado com o Espírito Santo. Isso aí não existe. Certo? A Bíblia deixa claro que os discípulos já eram salvos, já tinham o seu nome escrito no livro da vida. Jesus já tinha falado para eles, alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ok? Então eles já eram salvos. Eles não foram salvos no dia do Pentecostes.
De jeito nenhum, eles já eram salvos. Ali eles foram revestidos. A regeneração é de dentro para fora. Agora, o revestimento já é de fora para dentro. Há uma diferença, né? Então, todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo. Paulo escreveu: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Agora, porém, o batismo no Espírito Santo é algo bem diferente, é distinto do novo nascimento. Então, por favor, não confunda novo nascimento com batismo com o Espírito Santo, ok? Então, isso aí significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra na expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Então, o revestimento de poder, ele não é somente para você ficar falando em línguas ou pregar o Evangelho, que é o mais importante, é você levar o Evangelho a toda criatura, isso aí ensinar, isso aí é o mais importante. Agora, como devoção pessoal, é muito bom, você recebe o dom de língua, você pode orar em línguas, né? Isso é muito importante. A Bíblia diz que quem ora em língua edifica a si mesmo. Às vezes você quer edificar os outros, mas você precisa ser edificado, e orar em línguas te edifica. O seu entendimento fica sem fruto, mas o teu espírito ora bem, entendeu? Você não sabe o que está orando, mas você está sendo, a tua oração está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele também tem essa função também, né? Você, através do batismo com o Espírito Santo, você recebe os dons espirituais, palavras de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, dom de língua, dom de interpretação de línguas, dom de cura, maravilha. Então, são coisas que acompanham o batismo com o Espírito Santo, que é muito importante para a nossa vida, entendeu? E te desperta. Foi bênção na minha vida eu ser batizado com o Espírito Santo. É o que eu desejo para todo crente. As línguas como evidência inicial. Bem, a palavra glossolalia é de origem grega, que é as línguas concedidas pelo Espírito Santo. Pode ser humano ou celestial. Você pode ser usado por Deus para falar em línguas que ninguém entende, porque em espírito, né? A Bíblia não diz, quem fala língua estranha ninguém entende, porque ele fala o quê? Em espírito ele fala de mistério, ele fala a Deus. Quem está falando em língua não está falando aos homens, está falando a Deus, ok? Diferente de profecia, que é dirigida aos homens, ok? Então, as línguas são concedidas pelo Espírito Santo. Então, no Pentecostes, os discípulos falaram em língua. Em Cesareia, o centurião e a família falaram em línguas, e os irmãos em Éfeso falaram em línguas, ok? E graças a Deus, hoje continuam falando em língua. Eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas. E milhares hoje estão sendo batizados todo dia com o Espírito Santo, falando em línguas por esse mundo afora, entendeu? Então, se você é batizado com o Espírito Santo, fala a língua à vontade. Lá no teu particular, ore em língua, busca o Senhor, ok? Em Samaria e na vida de Paulo, línguas estão implícitas. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Paulo falou que ele falava mais línguas que todos, entendeu? Não era língua estrangeira, não. Aquela língua que ele falou em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Então, as línguas cessarão quando Cristo voltar. Entendeu? Quando Jesus voltar, ninguém vai precisar mais de falar em línguas. Acabou. Então, as línguas cessarão no arrebatamento da igreja. Por isso, a instrução bíblica é uma só. Procurai com zelo profetizar e não proibai de falar em língua. A igreja que proíbe de falar em línguas, ela está contra a palavra de Deus. Porque 1 Coríntios 14:39 está dizendo, não proibai de falar em língua. Agora, tem que falar, tudo tem que ser o quê? Com decência e ordem. Se não tem intérprete, porque a Bíblia diz que tem o dom de língua e o dom de interpretação. Se vai falar em língua, não tem ninguém para interpretar, fica calado e fala entre você e Deus. A língua é para um devocional. Se não tem intérprete, fica quieto. Entendeu? Encerrando agora, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal, ela não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Tá? A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Você lê lá Atos 20, que até a volta de Jesus
vamos ter o derramamento do Espírito naqueles que creem e desejam ser revestidos de poder. Então, a plenitude abrange fruto do Espírito, as manifestações espirituais como profecia, sonho, visões, prodígios, sinais, tudo isso continua, é resultado do batismo com o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja, ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina, enchei-vos do Espírito. Ok? A ordem final é essa, enchei-vos do Espírito. Deus está aí pronto para derramar o teu Espírito sobre toda a carne. Deus quer o melhor para nós. Tudo que Deus deu na Bíblia é para nós hoje. Deus não tem um povo predileto. O derramamento do Espírito é para todo aquele que crê. Deus não tem promessa para incrédulo. Se você não crê, você não recebe nada. Você só recebe da Bíblia aquilo que você crê. Se você não crê em cura, você nunca vai ver uma cura. Não crê em milagre, você nunca vai ver um milagre. Jesus falou, esses sinais seguirão os que creem. Os sinais não seguem incrédulo. Então, se você não crê, você não recebe nada da Bíblia. Entendeu? Creia no que está escrito. Creia no que está escrito. Jesus falou lá em 7 de São João, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não como diz o teólogo, não como diz o doutor não sei o quê, não vai nessa não. Muita gente segue mais a denominação, a teologia da denominação do que a Bíblia, por causa dos seus interesses. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, Jesus foi muito claro, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, que Deus te abençoe, fica firme nessa lição e semana que vem nós vamos estar aí com a lição de número 12. Não se esqueça de dar o seu toquinho aí no sininho para receber notificações, se inscreva aí, tocando do lado direito aí, ó, inscrever, e com certeza tamo junto, ora por nós, manda aí o seu like, o seu endereço, de onde você é, qual estado que você é, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra. Um abração, Deus te abençoe.